Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Nutrição Narrada. Hoje estaremos indo para o capítulo 3 do livro Krause, 13ª edição. Esse capítulo é o mais importante do livro. Julgo que todos os nutricionistas devem saber de cor e salteado todo o conteúdo do capítulo 3. Então, ouça esse áudio várias e várias vezes para fixar as informações que estão aqui. Hoje estaremos tratando de ingestão, os nutrientes e seu metabolismo. Macronutrientes, carboidratos. Os carboidratos são produzidos pelos vegetais e são uma importante fonte de energia na dieta, compondo cerca da metade do total de calorias. Os carboidratos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e uma porção de COH2. Os carboidratos dietéticos podem ser categorizados como 1. Monossacarídeo, 2. Disacarídeos e oligosacarídeos e 3. Polissacarídeos. Os monossacarídeos não ocorrem normalmente como células livres na natureza, como moléculas livres na natureza, mas como componentes básicos de disacarídeos e polissacarídeos. Apenas um pequeno número dos muitos monossacarídeos encontrados na natureza podem ser absorvidos e utilizados pelos seres humanos. Os monossacarídeos podem ter 3 a 7 átomos de carbono, mas o mais importante é o dicarbono de 6 hexose, glicose, galactose e frutose. Todas essas hexoses possuem a mesma fórmula química, mas diferem entre si de modo importante. Essas diferenças resultam de pequenas, porém significativas diferenças em sua estrutura química, algumas resultantes da presença de carbonos quirais, com 4 diferentes átomos ou grupos ligados. Esses grupos podem ocorrer em diferentes posições, isômeros, glicose e galactose, você pode ver na figura 3.1. Os monossacarídeos mais importantes é a alfa-D-glicose. A glicemia refere-se à glicose. Como o cérebro depende de um fornecimento de glicose regular e previsível, o corpo possui mecanismos fisiológicos altamente adaptados para manter as concentrações séricas de glicose adequadas. A frutose é o mais doce de todos os monossacarídeos. Você pode ver na tabela 3.1. O xarope de milho com alta concentração de frutose é intensamente doce, barato e fabricado enzimaticamente, alterando a glucose no amido de milho para a frutose. Evidências epidemiológicas sugerem que dietas ricas em frutoses, incluindo a ingestão de bebidas açucaradas, podem contribuir para a obesidade e outras condições de saúde, tais como a síndrome metabólica. Tanto a galactose como a frutose são metabolizadas no fígado pela incorporação nas vias metabólicas para a glicose, mas a frutose inibe uma enzima importante no controle da via glicolítica, figura 3.2. A galactose é produzida a partir da lactose, pela hidrólise durante o processo digestivo. Os infantes que nascem com uma incapacidade de metabolizar a galactose têm galactosemia. Consulte no capítulo 44. Disacarídeos e oligosacarídeos, apesar de uma ampla variedade de disacarídeos existentes na natureza, os 3 disacarídeos mais importantes na nutrição humana são a sacarose, a lactose e a maltose. Esses açúcares são formados a partir de monossacarídeos que se uniram por meio de uma ligação entre o aldeído ativo ou carbono cetona e uma hidroxila específica em outro açúcar, figura 3.3. A sacarose ocorre naturalmente em muitos alimentos e também é um aditivo em itens processados comercialmente. Ela é consumida em grande quantidade pela maioria dos norte-americanos. O açúcar invertido é também uma forma natural de açúcar, mistura de partes iguais de glicose e frutose, usado comercialmente
pois é mais doce do que a sacarose em concentrações similares. O açúcar invertido forma cristais menores do que a sacarose e é perfeito para a preparação de doces e coberturas. O mel é um açúcar invertido. A lactose é produzida quase exclusivamente nas glândulas mamárias de animais lactantes. A maltose é raramente encontrada naturalmente nos alimentos, mas é formada pela hidrólise de polímeros de amido durante a digestão e também é consumida como aditivo em vários produtos alimentares. Os oligossacarídeos são pequenos, de 3 a 10 unidades de monossacarídeos, facilmente hidrossolúveis e frequentemente doces. As enzimas encontradas na borda e escova do intestino, consulte o capítulo 1, quebram, digerem as ligações entre as moléculas de disacarídeos e são específicas para determinadas ligações. Moléculas maiores com ligações que são diferentes não são digeríveis e são classificadas como fibras alimentares. Na página 35, encontramos a figura 3.2 com a seguinte legenda: visão geral do metabolismo dos macronutrientes. 1. A reação da hexoquinase e glicoquinase hepática usa o trifosfato de adenosina ATP, é revertida pela fosfatase 6 da glicose com glicogênese. O 2. Reação da fosfofructoquinase, modulada pela ATP modificada positivamente pelo monofosfato de adenosina e pelo difosfato de adenosina, ADP. Usa ATP e é revertido pela fosfatase específica na glicogênese. 3. Reação piruvato-quinase, segundo o exemplo da concentração de substrato da fosforilação de ADP. O ATP não é reversível e deve ser inibido pela glicogênese. 4. Reação complexo enzimático do piruvato desidrogenase, unidirecional e não pode ser revertida. 5. Reação de desidrogenase, semelhante ao piruvato desidrogenase, caracteriza a remoção de hidrogênios no ciclo de Krebs. 6. A glicogênese usa uma reação do primeiro glicogênio e então glicogênio sintase e enzimas ramificadas para sintetizar o glicogênio. As reações não são reversíveis. O glicogênio é catabolizado para uma fosforilase altamente controlada. ADP, adenosina disfosfato, ATP, adenosina trifosfato e AMP, monofosfato cíclico de adenosina. Tabela 3.1 com o título Doçura dos açúcares e substitutos dos açúcares. Coluna 1, substância, e coluna 2, o valor da doçura equivalente à porcentagem à sacarose. Açúcar natural ou produto feito com açúcar. Levulose, fructose, porcentagem de 173. Açúcar invertido 130, sacarose 100, xilitol 100, glicose 74, sorbitol 60, manitol 50, galactose 32, maltose 32, lactose 16. Substitutos do açúcar: climato, banido nos Estados Unidos, 30, aspartame, banido nos Estados Unidos, aprovado pela FDA, 180, a sulfame K, aprovado pela FDA, 200, estévia, aprovado pela FDA, 300, sacarina, aprovado pela FDA, 300, sucralose, aprovado pela FDA, 600, e neotame, aprovado pela FDA, 8.000. Observação: nos Estados Unidos, 6 substitutos de açúcar tiveram seu uso aprovado: estévia, aspartame, sucralose, neotame, a sulfame K e sacarina. Centenas de novos adoçantes são avaliados a cada ano.
Os novos adoçantes no mercado, como Sweet e Just Like Sugar, são considerados idênticos à doçura do açúcar e nutritivo, possuem calorias. Para mais informações, consulte o site da FDA, http://www.fda.gov/food ingredients packaging UC 0,094211.htm Jogo da velha QA natural acessado. Eu vou deixar aqui na tela que fica mais legal aí de vocês conseguirem encontrar, ou eu posso deixar aqui também na descrição desse vídeo. Polissacarídeos. Os polissacarídeos são carboidratos com mais de 10 unidades de monossacarídeos. As plantas armazenam esses carboidratos como grânulos de amido formados pela ligação de glicose em cadeias lineares e em cadeias que se ramificam em uma complexa estrutura granular. As plantas produzem dois tipos de amido, a amilose e a amilopectina. A amilose é uma pequena molécula linear que é menos de 1% ramificada, ao passo que a amilopectina é muito ramificada. Devido ao seu tamanho maior, a amilopectina é mais abundante no abastecimento de alimentos, especialmente nos grãos e tubérculos ricos em amido. Os amidos vindos do milho, araruta, arroz, batata, tapioca e outras plantas são polímeros de glicose com a mesma composição química. Seu caráter, sabor, textura e absorvibilidade únicos são determinados pelos números relativos de unidades de glicose na formação reta, amilase e ramificada amilopectina, e pelo grau de acessibilidade das enzimas digestivas. O amido bruto da batata crua ou de grãos é mal digerido. O cozimento a vapor faz com que os grânulos inchem o amido, seja gelatinizado, amacie e rompa a parede celular, tornando o amido mais digestível pela amilase pancreática. O amido que permanece intacto durante o cozimento recristaliza após o resfriamento, resiste à repartição enzimática e produz quantidades limitadas de glicose para absorção, é conhecido como amido resistente. Os amido seroso, as variedades de milho e arroz, criam cadeias de amilopectina mais ramificadas e formam uma pasta mais homogênea na água, que gelidifica somente em uma concentração elevada. Uma vez que o gel tenha se formado, o produto permanece espesso durante o congelamento e descongelamento, fazendo dele um espessante ideal para tortas de frutas, molhos e caldos congelados e vendidos comercialmente. O amido alimentar modificado é modificado química ou fisicamente para alterar a sua viscosidade, capacidade de formar gel e outra propriedade de textura. Outras propriedades de textura. O amido pré-gelatinizado, seco, em tambores quentes e transformado em um pó poroso, é rapidamente reidratado com líquido frio. Esse amido engrossa rapidamente e é útil para pudins instantâneos, molhos de salada, recheios de tortas, caldos e alimento para bebês. As dextrinas resultam do processo digestivo e são polissacarídeos de glicose grandes e lineares, de comprimento intermediários, clivados pelo alto teor de amilose do amido e pela alfa-amilase. As dextrinas limites são clivadas pela amilopectina, que contém pontos de ramificação e podem ser subsequentemente digeridas em glicose pela enzima isomaltase da mucosa. Em contraste com os vegetais, os animais usam os carboidratos primariamente para manter as concentrações séricas de glicose entre as refeições, para garantir fornecimento prontamente disponível às células do fígado e dos músculos,
armazenam o carboidrato como glicogênio. O glicogênio é armazenado, hidratado com a água. Assim, a água torna o glicogênio grande, pesado e inadequado para armazenamento de energia a longo prazo. O homem médio de 70 quilos armazena por apenas 18 horas energia sob a forma de glicogênio, em comparação com o suprimento de gordura para 2 meses armazenado. Se todo o estoque de energia dos seres humanos fosse de glicogênio, todos precisavam pesar mais de 27 quilos. Aproximadamente 150 gramas de glicogênio são armazenados no músculo. Essa quantidade pode ser aumentada em 5 vezes com o treinamento físico. Mas, consulte no capítulo 24, essa informação. Mas não está disponível para manter a glicemia. É o estoque de glicogênio no fígado do humano, cerca de 90 gramas, que está envolvido no controle hormonal de glicemia. A quantidade recomendada de carboidrato digerível necessária para a dieta varia entre 45% e 65% do total de calorias. A porcentagem de carboidratos dos alimentos selecionados é demonstrada na tabela 3.2. A Dietary Guidelines for Americans recomenda que os consumidores selecionem frutas, legumes e grãos integrais para maior ingestão de fibras, diminuindo simultaneamente escolhas alimentares com adição de açúcares. Fibra dietética e fibra funcional. Fibra dietética refere-se aos componentes vegetais intactos que não são digeridos pelas enzimas gastrointestinais, as GIs. Enquanto as fibras funcionais referem-se a carboidratos não digeridos que foram extraídos ou produzidos a partir de vegetais. Ambos os tipos de fibras mostram ter funções fisiológicas benéficas no trato gastrointestinal e na redução do risco de certas doenças. Essas fibras e suas funções são resumidas na tabela 3.3. Os homopolissacarídeos contêm unidades repetidas da mesma molécula. Um exemplo é a celulose, que não pode ser hidrolisada por enzimas de amilase. A celulose é o componente orgânico mais abundante do mundo, constituindo 50% ou mais de todo o carbono da vegetação. A longa molécula de celulose dobra-se sobre si mesma e é mantida em posição pela ligação do hidrogênio, fornecendo assim às fibrilas de celulose grande força mecânica, porém uma flexibilidade limitada. A celulose é encontrada em cenouras e muitos outros vegetais. Outros homopolímeros, conhecidos como beta-glucanas, glicopiranose, ocorrem com ramificação, o que os torna mais solúveis, como a aveia e a cevada. Os heteropolissacarídeos são produzidos pela modificação da estrutura básica da celulose para formar compostos com diferentes solubilidades em água. A hemicelulose é um polímero de glicose substituído por outros açúcares. Diferentes moléculas de açúcar possuem diferentes solubilidades em água. O açúcar predominante é utilizado para nomear hemicelulose, por exemplo, xilana, galactana, manana e arabinose. Galactose. As pectinas e as gomas contêm açúcares e xilitol que tornam essas moléculas ainda mais hidrossolúveis do que a hemicelulose. A estrutura da pectina do ácido galacturônico absorve a água, formando um gel que é amplamente usado para fazer geleias. A estrutura principal do ácido galacturônico possui unidades de raminose inseridas nos intervalos e nas cadeias laterais da arabinose e galactose. A pectina é encontrada em maçãs, frutas cítricas, morangos e outras frutas. As gomas e as mucilagens, por exemplo, a goma guar,
são similares à pectina, exceto pelo fato de suas unidades de galactose serem combinadas com outros açúcares, por exemplo, a glicose e polissacarídeos. As gomas são encontradas nas secreções e sementes de vegetais. A qualidade de textura específica das gomas e mucilagens são comercialmente úteis para adicionar quando adicionadas aos alimentos processados, como os sorvetes. Os frutanos incluem fruto-oligosacarídeos, os FOS, inulina, frutanos tipo inulina e oligofrutose, e são compostos de polímeros de frutose frequentemente ligados à glicose inicial. A inulina abrange um grupo variado de polímeros de frutose, amplamente distribuídos nos vegetais como um carboidrato de armazenamento. A oligofrutose é um subgrupo, da inulina com menos de 10 unidades de frutose. Todas são pouco digeridas no aparelho gastrointestinal superior e, dessa forma, fornecem apenas 1 quilocaloria. Os frutanos contêm frutose, possuem um sabor doce puro e têm a metade da doçura da sacarose. As principais fontes de frutanos incluem trigo, cebola, alho, banana e chicória. Outras fontes incluem tomate, cevada, centeio, aspargo, girassol, batateiro. A inulina e os compostos são usados amplamente para melhorar o sabor e a doçura adicionada aos alimentos de baixo teor calórico e a estabilidade e aceitabilidade dos alimentos com teor de gordura reduzido. Como não são absorvidos no intestino, os frutanos têm sido utilizados na substituição do açúcar para pacientes diabéticos. Os prebióticos são substâncias alimentares não digeríveis que estimulam seletivamente o crescimento ou atividade de bactérias presentes no cólon, probióticos, que são benéficas para o hospedeiro. Vários prebióticos incluem a inulina, frutanos, do tipo inulina e FOS, fruto-oligosacarídeos. Estimulam o crescimento de bactérias intestinais, principalmente as bifidobactérias. Os frutanos sintetizados ou extraídos têm propriedades prebióticas e são considerados como fibras funcionais. A fibra funcional é comumente adicionada aos suplementos nutricionais líquidos e às fórmulas de alimentação por sonda. Os polissacarídeos algáceos são extraídos das algas marinhas e utilizados como agentes espessantes e estabilizantes em fórmulas para bebês, sorvete, pudim de leite e produtos de creme azedo. Os polissacarídeos algáceos são usados comercialmente, pois formam géis fracos com as proteínas e estabilizam as misturas de alimentos, impedindo que os ingredientes suspensos fiquem depositados no fundo do recipiente. Tobacman, 2001, demonstrou que a carragenana danifica as culturas de células humanas e destrói as células mioepiteliais mamárias dos seres humanos em concentrações tão baixas quanto 0,00014%, com seu uso disseminado em alimentos comerciais e com a incerteza sobre a extensão da sensibilidade humana, são necessárias mais investigações sobre a carragenana. A polidextrose e outros polióis são polímeros sintéticos dos álcools açúcar, utilizados como substituto do açúcar nos alimentos. Eles não são digeríveis, contribuem para o aumento do volume fecal e podem ser fermentados no intestino delgado. Estes ainda não foram classificados como fibras funcionais. A lignana é uma fibra alimentar lenhosa encontrada nos caules e nas sementes de frutas e vegetais e na camada de farelo dos cereais. Ela não é um carboidrato, mas é um polímero composto de álcools
e ácidos fenilpropílicos. Os grupos fenil contêm ligações duplas conjugadas, que os tornam excelentes antioxidantes. A lignana da linhaça também possui atividade de fitoestrogênio e pode imitar o estrogênio nos seus receptores nos órgãos reprodutores e ossos. A lignana da linhaça também possui atividade de fitoestrogênio e pode imitar o estrogênio nos seus receptores nos órgãos reprodutores e ossos. A tabela da página 38 com o título Tipos, Composição, Fontes e Funções das fibras. Coluna 1, tipo de fibra. Coluna 2, principais componentes químicos. Coluna 3, fontes. Coluna 4, principais funções. Fibra menos solúvel, a celulose. Principais componentes químicos, glicose, beta-1, 4 ligações. Fontes, trigo integral, farelo, vegetais. Principais funções, aumento da capacidade de retenção de água, aumentando assim o volume fecal e diminuindo o tempo de trânsito do intestino. Hemicelulose, xilose, principais componentes xilose, mannose, galactose, fontes farelo e grãos integrais, lignina, fenóis, principais componentes, frutas e sementes comestíveis, vegetais maduros são as principais fontes e a função dessas duas é a fermentação, produz os ácidos graxos de cadeia curta associados com o risco diminuído de formação tumoral. Fibras mais solúveis. Gomas, principais componentes químicos, a galactose e o ácido glicorônico. Principais fontes, aveia, legumes, goma guar e cevada. E funções, provoca a formação de gel, diminuindo assim o esvaziamento gástrico e digestão lenta, o tempo de trânsito do intestino e a absorção de glicose. Pectinas, principais componentes, o ácido poligalacturônico. Fontes, maçãs, morangos, cenouras, frutas cítricas. Principais funções, também liga minerais, lipídios e ácidos biliares, aumentando a excreção de cada um, diminuindo assim a concentração do colesterol sérico. Fibras funcionais, quitina, principais componentes é a glicopiranose. Fontes, suplemento de caranguejo ou casca de lagosta. Principal função, reduz a concentração de colesterol sérico. Frutanos, incluindo a inulina. Principais componentes, polímeros de frutose. Fontes, suplementos de fontes, extraídos de fontes naturais, de chicória, cebola e etc. Principais funções, ele é prebiótico que simula o crescimento das bactérias benéficas do intestino, usadas como repositor de gordura. Beta-glucanas, principais componentes, a glicopiranose. Fontes, aveia e farelo de cevada, reduz a concentração de colesterol sérico. Polissacarídeos de algas, carragininas, eles vêm isolados de algas e das algas marinhas, formadores de gel, usado como engrossadores, estabilizantes e podem ser tóxicos. Polidextrose, polióis, principais componentes glicose e sorbitol e etc. Principais fontes, ele é sintetizado e principais funções, usado como agente de volume ou substituto do açúcar. Psyllium, extraído de sementes de psyllium, ele possui uma alta capacidade de retenção de água, por isso o perigo de asfixia. Papel da fibra na digestão e absorção. A fibra
O papel da fibra no sistema gastrointestinal varia de acordo com sua solubilidade. Os oligossacarídeos e as fibras não absorvíveis possuem um efeito importante sobre a fisiologia humana. As fibras insolúveis, tais como celulose, aumentam a capacidade de retenção de água do material não digerido, levando ao aumento do volume fecal, o aumento da frequência de evacuações diárias e do trânsito intestinal diminuído. Por outro lado, as fibras solúveis formam géis, desaceleram o tempo de trânsito gastrointestinal, ligam outros nutrientes, tais como colesterol e sais minerais, e diminuem a sua absorção. Certos oligosacarídeos não digeríveis, OND, que são fermentados pelas bactérias intestinais, estimulam a absorção intestinal e a retenção de alguns minerais como o cálcio, o magnésio, o zinco e o ferro. As concentrações de lipídios séricos podem ser modificadas tanto pela celulose insolúvel e lignana, quanto pela pectina solúvel e psílio. Eles se ligam aos ácidos biliares fecais e aumentam a excreção do colesterol, derivado de ácidos biliares, reduzindo assim a absorção de lipídios. Oligossacarídeos fermentáveis e fibras alimentares são convertidos por bactérias intestinais para a cadeia curta de ácidos graxos, a GC6, que diminui os lipídios no sangue. As evidências são conflitantes para o efeito hipocolesterolêmico, hipocolesterolêmico das fibras solúveis, incluindo FOS, polidextrose e polióis sintéticos, pectina viscosa, gomaguá, farelo de aveia, casca de psyllium, feijões, leguminosas, frutas e vegetais. Os efeitos variam com o tipo de quantidade de fibras. A modulação prebiótica pela fibra ocorre pela fermentação dos ácidos graxos de cadeia curta, acetato, butirato e no propionato. Os ácidos graxos de cadeia curta, os AGC6, são facilmente absorvidas pela mucosa intestinal e do cólon. Eles melhoram a absorção de água e de sódio, o fluxo sanguíneo do cólon e proliferação de colonócito, a produção hormonal de G1, a produção hormonal gastrointestinal, a produção de energia metabólica e estimulam o sistema nervoso autônomo por meio de receptores específicos no cólon. O AGCC butirato 4C é a principal fonte de energia, mais de 70% dos colonócitos, derivando principalmente do amido. O propionato 3C é absorvido e depurado pelo fígado para metabolismo de lipídios hepáticos ou da glicose. O acetato 2C, produzido a partir do carboidrato não digerido, é rapidamente metabolizado em dióxido de carbono pelos tecidos periféricos e podem servir como substrato para a síntese de lipídios e colesterol. O papel da fibra na fisiologia do sistema gastrointestinal é complexo. A ingestão adequada da fibra total é de 38 gramas dia para homens e de 25 gramas dia para mulheres. A ingestão média de fibra dos norte-americanos é atualmente a metade da recomendada. Além das fibras, outros compostos vegetais não nutrientes, incluindo taninos, saponinas, lectinas e fitatos, interagem com os macronutrientes e podem reduzir sua absorção. O ácido fítico ou fitato, um anel de 6 carbonos com uma ligação de fosfato a cada carbono, é encontrado na cobertura da semente de grãos de leguminosas e pode se ligar a íons metálicos, especialmente cálcio, cobre, ferro e zinco. O fitato em excesso pode reduzir a hidrólise do amido, caso este se una ao cálcio.
o qual catalisa a ação da amilase. Absorção de glicose e índice glicêmico. Os carboidratos da dieta são digeridos em glicose, frutose e galactose por meio das ações da alfa-amilase e das enzimas digestivas da borda em escova do sistema gastrointestinal superior. A capacidade para digerir carboidratos é modificada pela disponibilidade relativa do amido à ação enzimática. A atividade das enzimas digestivas na borda e escova da mucosa e a presença de outros fatores alimentares, tais como a gordura, que desaceleram o esvaziamento gástrico. Os oligosacarídeos são absorvíveis e fibras alimentares viscosas, tais como as pectinas, as beta-glucanas e as gomas diluem a concentração enzimática. Dessa forma, uma dieta rica em alimentos integrais como frutas, vegetais, leguminosas, nozes e grãos minimamente processados tornam mais lento o ritmo da absorção de glicose. Uma vez digerida, a glicose é ativamente absorvida pela célula intestinal e conduzida pelo sangue até o fígado. No capítulo 1, você pode verificar isso. O fígado remove cerca de 50% da glicose absorvida para a oxidação e o armazenamento na forma de glicogênio. A galactose, ativamente absorvida, e a frutose, absorvida pela difusão facilitada, também são capturadas pelo fígado e incorporadas nas vias metabólicas da glicose. A glicose sai do fígado, entra na circulação sistêmica e se torna disponível para os tecidos periféricos dependentes de insulina. Dessa forma, os principais reguladores da glicemia após uma refeição são a quantidade e digestibilidade do carboidrato ingerido, a absorção e o grau de captação hepática e a secreção de insulina e a sensibilidade dos tecidos periféricos à ação da insulina. O índice glicêmico é usado para classificar os diferentes carboidratos dietéticos, quanto à sua capacidade de elevar a glicemia, quando comparados a um alimento de referência. Ricard e colaboradores de 2008 concluíram que alimentos com baixo índice glicêmico têm consistentemente demonstrado efeitos benéficos no controle da glicemia, tanto em curto como em longo prazo, em pacientes diabéticos. O índice glicêmico de uma dieta tem o efeito previsível nas concentrações de glicose no sangue. Contudo, o Institute of Medicine, IOM, recusou-se a estabelecer um grau de ingestão máxima tolerável para o índice glicêmico nas recomendações de 2002, por ser difícil separar outros fatores que podem contribuir para a glicemia. A meta-análise por Liversailles e colaboradores de 2008 concluiu que, embora o consumo de dietas com menor índice glicêmico foram acompanhados por marcadores positivos para a saúde, a fibra, carboidrato indisponível, era igualmente importante. A carga glicêmica de um alimento é o índice glicêmico do carboidrato dividido por 100 e multiplicado pela sua quantidade de teor de gramas. A carga glicêmica e as fibras também têm implicações importantes para os indivíduos que manifestam a síndrome metabólica. Os dados publicados a respeito do índice glicêmico dos alimentos individuais, usando pão branco e glicose como alimentos de referência, foram consolidados para a conveniência dos consumidores. O uso de índice glicêmico para modificar as dietas e para prevenir e controlar a doença crônica ainda está sob pesquisa. A regulação por carboidrato dos lipídios sanguíneos. A hipertrigliceridemia induzida por carboidrato pode resultar do consumo de uma dieta hiperglicídica. O corpo regula a quantidade de macronutrientes para fornecer combustível
adequado para tecidos corporais. O cérebro utiliza mais de aproximadamente 200 gramas da glicose requerida por dia, quando a concentração de glicose no sangue cai para menos de 40 miligramas por decilitro de sangue. Os hormônios contrarregulatórios liberam macronutrientes dos locais de armazenamento quando a concentração de glicose no sangue sobe mais de 180 miligramas por decilitro de sangue. A glicose é liberada na urina. O consumo elevado de carboidratos dispara maiores quantidades de insulina para respostas compensatórias, incluindo a captação de glicose dependente da insulina pelo músculo ou síntese ativa do glicogênio e gordura. A glicemia em seguida cai para uma escala normal, aproximadamente 2 horas após uma refeição. A absorção intestinal está completa, mas os efeitos da insulina persistem e a glicemia é reduzida. O corpo interpreta esse estado hiperglicêmico como inanição e secreta hormônios contrarregulatórios que liberam ácidos graxos livres das células adiposas. Os ácidos graxos são embalados em lipoproteínas de transporte, lipoproteínas de densidade muito baixa, VLDL, no fígado, elevando assim os triglicerídeos séricos. Finalizamos assim a parte dos carboidratos no capítulo 2. Não, a gente está no capítulo 3. Finalizamos aqui a parte do carboidrato, então, de digestão de carboidratos. Então, muito obrigada a você que chegou até aqui, que ouviu tudo com atenção e que aprendeu com esse vídeo. Se você aprendeu com esse vídeo, compartilha aí com aquele seu amigo nutricionista que está estudando e quer facilidade na hora de estudar. Se você é nutricionista e está cansada de viver calculando cardápios, eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar a 50 cardápios calculados. E você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, não esquece de se inscrever, de ativar as notificações aí no sininho e compartilhar com aquele amigo que você tem certeza que vai amar estar aqui. Muito obrigado, beijos e até o próximo vídeo.